ativou e gastou 20 pontos de poder espiritual. O poder espiritual restante era 12 de 7. E o protagonista, olhando para o sistema, pensou que o vento, a habilidade da lâmina cortante, era inigualável em velocidade. A habilidade de corte de montanha tinha poder devastador. E a lâmina de A corte habilidade de rio era perfeita para matar. Nesta situação, ele precisava de todas as 3 habilidades. E voltando-se para o sistema de Deus da guerra, ele ordenou que usasse todo o seu poder espiritual restante, aumentar sua habilidade. O sistema usou 12 pontos de poder espiritual. E o nível de Qi de Xinshan subiu para o 7º. O poder espiritual atual dele era de 0 em 15 pontos e observando os fluxos de energia mágica, enchendo o protagonista. Tianqin se perguntou: o que é isso? Ele sentiu. A força de Ningxia aumentou muito e o protagonista, declarando que estava pronto, pediu a Tianqin para cobrir sua retaguarda. Ele perguntou, incrédulo, King Shan é realmente tão forte. O protagonista ficou firme diante dos monstros. E então correu e pulou no ar, desferindo golpes com a espada, usando a lâmina e a habilidade de corte do vento. Os golpes resultantes foram direcionados em direção aos monstros, destruindo-os. E ignorando o sangue que voou no ar. Jin Shan pousou no chão e Tianqin, ao ver a destruição, perguntou: o protagonista realmente sabe usar essa espada? Xishan alertou para não desacelerar. E Tianqin concordou com uma testa determinada. E juntos correram em frente. Jin Shan destruiu os monstros à frente. Tianqin seguiu atrás, terminando os monstros restantes. De repente, o protagonista, focado em uma massa grossa que apareceu à frente, e perguntou a si mesmo: o que foi isso? A massa informe logo se transformou em um monstro. E ela percebeu que era um devorador de carne. O monstro até devorava outros monstros. Ao se aproximar do protagonista, e ele brandiu a espada, enviando um ataque poderoso contra o monstro. No entanto, apenas piscou levemente. E uma pequena cortada apareceu em seu corpo. Começou a se curar. Tenshin colocou a mão nos lábios, horrorizado, notando que ele desejava que isso não acontecesse. E adivinhou que ataques normais eram inúteis contra este monstro. Enquanto isso, o monstro lançou um ataque, enviando-o para Shichen e Tianqin. E, ao notar isso, Tianqin alertou o protagonista a ter cuidado. Entretanto, Din Shan não se afastou e empurrou Tianqin de lado, sugerindo que ele se retire rapidamente. A massa que o devorador de carne liberou para o lado agarrou Xianshan, puxando-o para perto do monstro. E, notando isso, Tianqin gritou, emocionado, o nome do monstro. O monstro continuou puxando o protagonista para dentro.
até que o engoliu. E Chen Chen apertou os dentes, notando que, mesmo com a força de Qin Shan, este monstro não poderia ser derrotado tão facilmente, sugerindo que o dia havia chegado, quando iria deixar este mundo. Mas, de repente, ele tremeu. Seu olhar alargou ao perceber que o protagonista, usando a lâmina de dividir montanhas, deu vários golpes que destruiu o monstro por dentro. Com um grito, começou a se dissolver, enquanto a massa que formava o corpo do monstro espalhou-se em diversas direções. Ele levantou grandes pedaços de rocha, e Chen Xin colocou as mãos à frente, para se proteger de alguma forma. No centro da depressão, à esquerda, onde o monstro estava, Qin Shan parou e o notou. Tianchen confundiu-se e Chen Shan, cansado, inclinou-se. Observou que seu poder espiritual ainda era insuficiente. Usar essa habilidade. Felizmente, ele conseguiu pegar as partículas do núcleo interno deste monstro e ele assumiu. Isso deveria ajudá-los a sair daqui. Abrindo a palma, ele olhou para os artefatos que tinha obtido. E de repente, Tianchen se aproximou. Quem chamou sua atenção e jogou uma pequena pílula em sua palma aberta. Ele explicou que essa coisa continha energia Qi, ajudaria a restaurar o poder espiritual. E aconselhou Qin Shan a simplesmente comer. O protagonista o olhava sério. Perguntou como ele está. Tenchi anunciou que essa era a última pílula e disse que seria melhor se Sheshou o pegasse. Não, ele... Enquanto o protagonista engolia a pílula, ele agradeceu a Tenchi e disse que era a hora de matar os restantes monstros. Uma aura mágica surgiu em torno dele. E ele disse que deveriam matá-los todos de uma vez. E preparou-se para destruir o monstro à sua frente. Ele colocou os dedos na lâmina da espada, supondo que, com seu atual poder espiritual, tudo deve dar certo. A aura mágica começou a fluir mais intensamente de seu corpo, enquanto deslizava os dedos ao longo da espada. O protagonista ativou a habilidade Faca Misteriosa, cortando rios, e então ergueu a espada ao ar, franzindo, concentrado, e começou a aguardar a quantidade certa de aura mágica. Concentrar-se antes de atacar. Os monstros aumentaram, abrindo as bocas, prontos para atacar. E os olhos do monstro brilharam vermelhos. Contra a multidão de monstros, destacou-se. Silhuetas já não se distinguiam. Jin Shan permaneceu imóvel, apesar do perigo iminente, e com a testa franzida em concentração. Ele ativou a misteriosa espada. Cortaram os rios. Enquanto empunhava a espada, uma poderosa aura mágica surgiu daí, girando em espiral e direcionando-se para o exército de monstros. Enquanto o ataque começou a entrar em contato com os monstros, as pedras no caminho também racharam.
voando em grandes fragmentos. O ataque voou longe, cortando os monstros. E quando finalmente se dissipou, uma profunda marca foi deixada na pedra, que poderia ser rastreado ao longo do caminho do ataque. O pó, levantado pela ação, começou a se dissipar gradualmente. E ela saiu daí, passando pelos poucos monstros que ainda estavam vivos. Entretanto, os monstros só tremeram com medo, sem atacar. E abrindo os olhos mais largamente, olhou para o protagonista com medo, percebendo que era a mesma espada mística. Ele não compreendeu como Xixão usou a técnica dos fadas. Enquanto isso, Xixan olhou para baixo. Olhando para a espada, rachaduras começaram a se espalhar na ponta. No momento seguinte, a arma se desfez em várias peças. E jogando o cabo da espada, o protagonista anotou mentalmente isso enquanto pensava. Esta era fraco demais para suportar o estresse de tão poderoso. Imposto. Depois disso, ele pegou o curso que ele obteve do monstro cadavérico e observou que, após a explosão, esses núcleos começarão a emitir um cheiro horrível. E este fedor ajudará a deter alguns monstros. Ele jogou essas cordas de lado e franziu o senho, concentrado. E os monstros observaram o que acontecia em perplexidade ao explodir. O curso, de fato, começou a espalhar um fumo fedorento. E os monstros começaram a gritar, de nojo. Ao cheirá-lo, Shan parece chamar a atenção de Tian. Ordenou que ele corresse sem parar. E anotou que deveria continuar correndo, independente do que aconteceu. Fruncindo o senho, concentrado, Tianqing respondeu que entendeu e eles começaram a correr, caminhando para Portal. De repente, o protagonista arrepiou-se ao notar uma luz mágica à sua frente. No momento seguinte, um monstro surgiu no local, abrindo a boca amplamente, preparando um ataque mágico, concentrando o poder correto. O ataque foi direcionado para Xixan e Tianqing. E foi com a testa franzida que o protagonista amaldiçoou. E então estreitou levemente os olhos, olhando ao redor, ataque tocando o chão. Começou a correr em sua direção, espalhando fumaça em todas as direções. E de repente, Tanshin, avançando, sacudiu seu ventilador, gritando que bloquearia o ataque desse monstro. O rei Shan o olhou, surpreso, e Tianqing ativou o Chi do frio mortal. Espiões afiados emergindo do chão. Apareceu diante deles. Bloqueando o ataque, King Shan continuou correndo, notando que restavam 20 metros. Ele anunciou que o teletransporte estava muito próximo, gritando que restava pouco. De repente, notou um monstro dourado à sua frente. Ele conseguiu desviar do ataque liberado no último momento.
e concentrando energia mágica aos seus pés. Ele ativou o poder espiritual e pulou alto, dodgeando o ataque do monstro novamente. No entanto, ele não entrou em combate, mas se aproximou do portal, percebendo que estava aqui. Estendendo uma mão para o lado, ele tirou um disco e ouviu uma voz enumerando o ar, água e escuridão. Anunciou a criação do labirinto. Estava completo. Além disso, graças aos espíritos do céu e da terra, o espírito da água, terra e metal. A ilusão foi criada enquanto Shana ainda estava no ar. Conseguiu correr para o espaço entre as rochas. Isso representava o portal graças às chamas brilhantes, reunindo os espíritos do céu e da terra. A criação dos espíritos foi concluída e o espaço dentro das pedras começou a mudar. E o protagonista percebeu que a porta se abriu. Tianqing sugeriu que entrassem juntos. E eles começaram a caminhar em direção à porta. Sumindo nele, o vento girava em torno do portal, levando poeira consigo, e depois de um tempo, ela e Tianqing se encontraram em um espaço, iluminado por tochas. Cansado, o protagonista desabou ao lado. Percebendo onde estava o teletransportador. Ele estava feliz por terem finalmente chegado aqui. E perceberam que o teletransportador havia ativado. Assim que inseriram essa coisa. Depois disso, ele tirou outro núcleo, lembrando da aparência de Sun Ji. E que a chave para acabar com a Batalha dos Caídos. O objetivo era buscar a ajuda dos Três Santos. Tenshin disse que agora eles precisavam ir ao acampamento humano. Então, informe-os disso, confiante, ao dizerem para pedir ajuda aos Três Santos. Entretanto, King Shan recusou a proposta, dizendo que havia muitos altos escalões. Espiões demoníacos monitoram todos os humanos. E se os detectassem? Seu plano falharia. O melhor caminho seria encontrar os Três Santos. Pessoalmente, ao ouvir essas palavras, Tianqing exclamou que seria muito complicado. Tendo em conta o seu estatuto, o protagonista disse que, nesse caso, eles tentariam até conseguir e franziriam o senho. Notando que o Senhor do Céu, Shen Yanqingzun, era sempre difícil de encontrar. Ele sempre meditava e estudava seu taoísmo. Por isso, ele não recebia visitas. A única opção restante era pedir ajuda à fada. Baiua. E Tianqing colocou a mão no queixo, notando que ouviu dizer que ela era um pouco excêntrica. Ele não achava que ela quisesse vê-los. E perguntou, mesmo assim, como convenceriam ela a ajudá-los. Tian pensaram que poderiam convencê-la, graças ao exército Sujin. Mas ele se perguntou como convenceria ela de que não havia demônios, espiões entre os humanos. Chang Chen perguntou,
De repente, havia realmente nada que pudessem fazer? De repente, assustado, o protagonista sorriu, notando que tinham outra saída. E confuso, coçando a bochecha com o dedo, Tianqin perguntou qual era o método. O rei Shan anunciou sério que eles devem participar de 1000 flores. Fada Purwal era a criatura mais forte da raça humana. E sua força era equivalente à de alguns santos. Ela poderia entrar facilmente nas terras sagradas, sempre que ela quisesse. E ela também fundou um reino de fadas, que é comumente o templo chamado das 1000 flores. Bawa era muito imprevisível. E ela criou intencionalmente muitos problemas para as pessoas, apenas para ver como eles reagiriam. Por vários anos houve um jogo de biwak, chamado de Jogo das 1000 Flores. Se uma pessoa vencesse isso, ele poderia pedir qualquer coisa para a fada Bial. E, se ele fosse sorteado, a pessoa poderia se tornar sua seguidora. Foi por essa razão. Aqueles que começaram o jogo não podiam parar. Mesmo assim, a fada Biwa só tinha 3 seguidores. Shen Shen anunciou que ninguém havia vencido o jogo de Biwa. Jogo nas últimas décadas. E perguntou se Shizan realmente queria participar. O protagonista disse que essa era a única saída. E perguntou a Tenshin se ele o ajudaria. Tenshin franziu o rosto decididamente, apesar da hesitação inicial, e concordou, dizendo a Shizan para confiar nele. Ele tremeu de confusão e perguntou se ele o ajudaria mesmo assim. De repente, envergonado, Tenshin mordeu o lábio e começou a se despir. E com uma testa franzida, o protagonista chamou, pedindo que ele esperasse um segundo, e apontou que não pediu para ele se despir. Mas de repente, ele parou, confuso, notando uma aranha venenosa. Isso sugou o poder espiritual, aquele que se fixou no corpo de Tianqin. Se este monstro se ligasse a uma pessoa, seria sugado de sua energia vital, até que a pessoa estivesse totalmente sob seu controle. Tianqin olhou para baixo e disse que usou. Vivia em Jinan, mas agora estava em Jianin. Lá, ele tentou várias técnicas. Ainda assim, ele não conseguiu se livrar do monstro. E Xing Shan adivinhou que era por isso que Tianqin queria participar do jogo das 1000 flores. Ele se vestiu e disse que seria bom. E como Biwa vivia nos céus, ele suspeitou que ela sabia como ajudá-lo. O protagonista disse que, se Tianqin também quisesse conhecer Baiua, então eles iriam ao reino das fadas juntos. De repente, o sistema anunciou que a guerra caída continuava. E Shan Shan supôs que o Exan ainda estava lutando desesperadamente, decidindo que deveria ver a fada Biwa em troca, o mais rápido possível. Ele ganhou muito poder espiritual na luta e percebeu que o valor era atual, 652 de 15.
Este poder será útil para ele no jogo de 1000 flores. Então, decidiu que era melhor não usá-lo agora. Tocando o portal com a palma da mão, ele ordenou que o portal os enviaria ao reino das fadas, e no próximo instante eles desapareceram. Em breve, eles apareceram no reino das fadas, encontrando-se em uma floresta e olhando ao redor. Tianxin perguntou se era o mesmo reino. Aqui era muito bonito, e ele notou que parecia estar em um conto de fadas. Chen Shan concordou com isso, mas alertou que não sabiam quais dificuldades enfrentariam durante este jogo. De repente, aterrorizado, Tianxin apontou para a frente, indicando ao protagonista para olhar ali. Eles viram um enorme monstro correndo em sua direção. Este javali corria direto para eles. Tianxin perguntou, assumindo uma postura de luta: deve ele lidar com isso? Shezun abaixou a cabeça pensativo. Caso soubesse do caráter da fada Biwa, pode ser um dos testes. Se realmente fosse o caso, ele sabia exatamente o que fazer. E atraiu a atenção de Tianxin, furioso. Sério. Ele não achava que matar fosse permitido no reino das fadas. Ele sugeriu que dessem passagem para este monstro. Tianxin o olhou confuso e perguntou: devem ceder o caminho? Entretanto, Xexin segurou sua mão, impedindo-o de usar seu ataque. Enquanto o boi continuava a correr, gritando furiosamente, tensando os maxilares, observou que o garoto estava sendo muito agressivo e perguntou por que deveriam ceder a ele. No entanto, apesar do horror de Tian, o protagonista avançou, de repente. Inclinou-se e pediu desculpas ao porco por obstruir seu caminho. O monstro parou de repente. E Tianxin, surpreso, olhando para Xin Shan, atraiu sua atenção e perguntou o que estava fazendo. O protagonista franziu a testa em concentração e, olhando para o boi, pediu-lhe que o deixasse ir. O monstro o olhou calmamente e depois seguiu em frente. E Tianxin, olhando para Xin Shan, observou que ele era muito educado, rindo e fechando os olhos. O protagonista caminhou e gesticulou. Sua mão chamou Tianxin para segui-lo, sugerindo que ele seguisse adiante, acompanhando. Tianxin perguntou o que motivou. O protagonista pensou em algo assim? À medida que caminhavam, o porco se escondeu entre as árvores, observando e franziu o senho, concentrado, ao olhar para Xing Shan. Fada Biwa fechou os olhos. Observou que era a primeira vez ela havia visto alguém concluir essa missão nesse sentido e acrescentou que, pela primeira vez em muitos anos, finalmente alguém interessante apareceu. Quando Shan e Tianqin caminharam mais um pouco, viram uma multidão à frente na estrada. E Tianqin perguntou se essas pessoas também vieram participar no jogo das 1000 flores.
O protagonista admitiu ter pensado algo, o que havia acontecido com essas pessoas. E quando se aproximaram, perceberam realmente todos esses indivíduos estavam desesperados. Eles também ouviram uma voz que anunciou que, para iniciar o jogo, primeiramente, precisavam passar por isso. Isto iria dizer a primeira parte de uma frase e eles deveriam dizer a essa pessoa a segunda parte. E de quem era o poema que ele gostou? Essa pessoa continuaria, ela, fecharam os olhos e sorriram, enquanto se deslocavam pela multidão. E um dos homens ao lado deles, ele os olhou com desagrado e pediu que não se empurrassem. Chen Shan pediu desculpas e continuou andando. E depois de empurrar o homem de lado, ele o agradeceu porque estava distraído pela conversa. Com o homem, ele não imediatamente perceberam que a multidão estava reunida em torno e trincheirando. Vendo o ganso comprando chá na frente dele, estremeceu, seus olhos se alargaram e sua boca aberta, surpreso. Depois disso, acalmando-se um pouco, ele franziu a testa, confuso, e ergueu uma sobrancelha, perguntando: "Este é o ser que é o mestre do teste?" Finalmente, Jin Shan voltou sua atenção para Yin Chan. Isso confirmou que era realmente o caso e ordenou que todos ouvissem atentamente, agora anunciando o início. Incheon começou a falar, dizendo a palavra gansos várias vezes. No entanto, o protagonista não ouviu isso. E olhou para Tianqin, perguntando se ele tinha as pedras do espírito. Mostrando as pedras, Tianqin confirmou que estava com ele. Mas, confuso, perguntou por que King Shan precisava disso. O protagonista sorriu, pegando as pedras. E anunciou que isso seria a noiva. Avançando, ele se dirigiu a Tian, dizendo que estavam com pressa e observou que precisavam ver o Biwa Fere o mais rápido possível. Ele colocou as pedras do espírito na laje onde Enkidu estava. Estava em pé e perguntou se poderia lhes fazer um favor. Intian, sério, declarou que não precisava das pedras. E perguntou quem Xing Shan achava que era, empurrando-se para a frente bruscamente. Intian observou que, quanto mais olhava para eles, quanto mais rápido se irritava. No entanto, apesar do fato de que seu bico estava quase em frente ao rosto, o protagonista continuou parado, calmo, aproveitando o impulso para frente. Yin Tian pegou as pedras do alma, aproximando-o de si mesmo, e disse que nem queria vê-los aqui. Yin Shan prometeram não incomodar mais o ganso. E todas as pessoas que assistiam, enfurecidos, eles perguntaram confusos: "O que é isso?" Enquanto os protagonistas e Tianqin caminhavam para o lado. Essas pessoas começaram a gritar. Eles também possuíam pedras de alma. Voltando-se para o lado por um instante, Tianqin sorriu. E as pessoas que jogavam o jogo começaram a sorrir, entregando as pedras de Tian e pedindo-lhe
um favor. Entretanto, Inchen franziu a testa furiosamente de repente, ordenando que ele saia daqui e, coberto de suor de medo, um dos homens perguntou: por que Xishan e Tianxing foram permitidos passar? Comprando Tian, mas não eles. Inchen repetiu a pergunta do homem. E, então, foi porque exclamou o protagonista e Tianxing eram ambos bonitos. E os rostos desses homens tão longe quanto este ser temia. Apenas ofenderam os olhos da fada Biwa. Todos os homens congelaram, encolhendo os olhos e suados. Então, um deles começou a chorar. Começou a correr, gritando. E perguntou por que era necessário ridicularizar as pessoas assim. Ington riu, estreitou os olhos para o homem e ordenou aos que restaram para continuar coletando rimas. Assim que eles seguiram em frente. Cheishan e Tianxin. Lembre-se que alguns disseram que a fada tinha uma personalidade estranha. Tianqin admitiu que nem sequer pensou nisso. Tian era assim, mas o protagonista disse que este não era um ganso comum. Tian, o mais velho seguidor da fada Biwa. Com os olhos arregalados e a boca aberta, surpreso, Tianqin perguntou: será que essa gansa branca é realmente a mais antiga seguidora? Por isso, Biao era considerado imprevisível. De repente, eles foram distraídos da conversa, enquanto um homem sentado em um barco perto do pier indicou que, ao cruzar o rio, eles poderiam entrar no Palácio Biwa à medida que Tansheng avançava. Ele percebeu que havia um remador e sugeriu. O protagonista pediu para ele transferi-los. Risando gentilmente e fechando os olhos, ele entregou uma pedra ao barqueiro, perguntando se ele poderia levá-los de barco para o outro lado do rio. O homem, sem se virar, indagou se queriam um rolo de 1000 flores. Ele bateu no lado do barco com seu longo cachimbo, sacudindo as cinzas, observando que, se realmente quisessem, primeiramente, precisariam passar no teste dele. Ao olhá-los, seu olhar parecia ameaçador. E ela também se aproximou. Peçam ao barqueiro uma dica. O homem gritou que havia um enorme peixe negro nesta água, ordenando Tianqin e o protagonista para pegar o peixe por ele. Tianqin perguntou, confuso: foi só isso? Risando maliciosamente, o homem confirmou, notando que era simples. E Xin, de repente, franziu o rosto, sentindo que algo estava errado com isso. Tenshin jogou fora sua roupa externa e disse que era um bom nadador, e exclamou que o pegaria. O protagonista o olhou surpreso e pediu que ele esperasse, mas sem ouvi-lo. Tianxin pulou na água do pier. E o homem, de repente, disse ele esqueceu de dizer algo e sorriu. E observou que este peixe negro era incrivelmente forte. Então, ele alertou-os para terem cuidado. Nesse momento, Tianqin já havia caído na água.
E Shin Chan congelou, perguntando se era uma brincadeira. Mas, de repente, seus olhos se alargaram ao ver algo. E notou que a água do lago começou a formar um funil. Ele franziu o senho, concentrado, enquanto o funil continuava a crescer.